Se você se sente improdutiva no dia a dia, com a rotina estagnada, com vários projetos, mas que eles simplesmente não andam, esse vídeo é para você. Eu vou te explicar quais são as 3 etapas da produtividade e por que a terceira é a mais importante. Se você não me conhece ainda, meu nome é Cecília Barreto, eu sou neurocientista e coach de carreira. Tanto aqui quanto no Instagram, a gente conversa sobre as suas decisões de carreira, planejamento e produtividade. Então vamos começar. A primeira etapa da produtividade eu chamo de registrar. Se você é o tipo de pessoa que tenta memorizar tudo, aí termina esquecendo uma coisa, ou se sente super estressada com medo de esquecer de fazer alguma coisa, ou se talvez você termina fazendo só o que é urgente, só o que aparece como imprevisto e aí termina passando na frente de todos os seus projetos. Isso significa que você já está falhando na primeira etapa, registrar. É muito importante que você registre tudo na sua vida que demanda uma ação. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Pode ser uma tarefa pequena, pode ser uma tarefa grande, pode ser uma tarefa super prioritária ou uma tarefa secundária, pode ser uma tarefa pessoal ou profissional. Todas precisam ser registradas. Ai, Cissa, mas eu achei que eu só precisava registrar coisas que são mais importantes ou coisas que são de trabalho. Não! As pequenas tarefas, elas podem consumir muito da nossa energia se a gente não registrar elas. É quando você vive pensando, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Isso é muito estressante, gera muita ansiedade. Então, para evitar isso, você registra absolutamente tudo. Você vai ter 2 ferramentas para fazer esse seu registro. Primeiro, um calendário para você registrar tudo que tem data e hora marcada, ou seja, os seus compromissos. E segundo, uma lista de tarefas para você registrar tudo que precisa ser feito o quanto antes, mas não é um compromisso com data e hora marcada. Essas 2 ferramentas, o calendário e a lista de tarefas, precisa estar completo de tudo que precisa ter alguma ação da sua parte. É como se eu pensasse assim, se eu chegar na sua casa agora, pegar seu calendário, pegar sua lista de tarefas, eu consigo viver a sua vida? Se sim, é porque você está registrando bem. Se não, é porque está faltando registrar um monte de coisa aí. Agora a gente vai para a segunda etapa da produtividade, que eu chamo de realizar. Se você está numa fase que você está enrolando muito, ou então fazendo assim meio que só o que dá vontade, não o que precisa ser feito, ou se você tem o hábito de tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem também as pessoas que se tornam viciadas em planejamento, né? Então, planejam na etapa anterior, que é a etapa de registrar, mas nunca chegam nessa etapa de realizar. Todos esses são sintomas da segunda etapa. Quando a gente fala de produtividade, é muito importante que a gente realize as coisas certas e não simplesmente encha o nosso dia de um monte de tarefa que na verdade não era o que precisava ser feito. Por isso que nessa etapa do realizar, a capacidade de priorização é essencial. Pense aí, ao longo do seu dia, você tem escolhido as coisas que você vai fazer com base em critérios sólidos, racionais, critérios inteligentes, ou simplesmente, ai, deu vontade de fazer isso, não deu vontade de fazer aquilo. O problema de agir, né, só com a nossa vontade é que depois a conta chega. As tarefas mais importantes podem ficar acumuladas ou então grandes projetos que só dependem de você podem nunca acontecer. Além da priorização, eu vou destacar também um outro hábito importante na etapa de realizar, que é o unifoco. Existe uma lenda, né, de que a gente consegue ser multitarefa e multifoco. Isso é parcialmente verdade. A gente consegue sim fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, talvez você consiga lavar louça e ouvir música. Talvez você consiga dirigir e conversar com uma pessoa. Você está sendo multitarefa nesses exemplos, porque você está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Mas a dificuldade entra quando você precisa prestar atenção em alguma coisa. Se você tiver que fazer 2 tarefas, mas uma delas pede atenção, pede foco, você não consegue tocar as 2 em paralelo. Você não consegue participar de uma reunião e responder um WhatsApp ao mesmo tempo. Você não consegue atualizar um relatório e responder os seus e-mails ao mesmo tempo. Sempre que uma tarefa pede foco, pede atenção, ela precisa ser feita isoladamente. Mesmo que você ache que você está fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo, você não está. Você está simplesmente revezando entre as 2 tarefas e com isso perdendo muito tempo. Se você tiver muita dificuldade em priorização ou em unifoco, comenta aqui embaixo para mim, porque pode ser o tema do próximo vídeo, vai me ajudar bastante.
Agora nós vamos para a terceira etapa da produtividade, que eu chamo de revisar. Se você é do tipo que se desmotiva rápido ali ao longo da sua semana, tudo parece muito chato, ou se da primeira vez que alguma coisa sai fora do planejado ou alguma coisa sai do seu controle, você já acha que não serve para nada se planejar, ou então você que até tem a sua agenda ali, tem a sua lista de tarefas, mas está toda desatualizada, fez na segunda-feira e quando chega na quarta, não serve para nada mais. Esses são problemas da terceira etapa. É muito importante que o seu planejamento seja vivo ao longo da semana. Tanto o seu calendário quanto a sua lista de tarefas deve ser sempre atualizado. Então, se você concluiu alguma coisa, você marca como concluída. Se alguma coisa mudou, você vai mudar no seu planejamento. E também, se alguma coisa nova apareceu, você vai adicionar. Só assim você consegue garantir que o seu planejamento está sempre atualizado. Cada vez que você tem contato com esse planejamento, seja para marcar uma tarefa ou para fazer alguma alteração, isso tem o poder de te motivar, porque traz aquela sensação de que a gente está no controle, sabe, da situação. E por que que eu considero essa terceira etapa a mais importante de todas? Porque eu não tenho certeza de muita coisa, mas eu tenho certeza absoluta que toda semana o seu planejamento vai sair um pouco do esperado. Toda semana a realidade, a vida real vai dar um jeito de te mostrar que você não está no controle de tudo. É por isso que essa terceira etapa é a mais importante, porque além de planejar a sua semana, você vai replanejar o seu trabalho a cada momento que a vida te convidar. Então, ao invés de ser aquela pessoa que odeia qualquer imprevisto, não sabe lidar com mudanças, prefere desistir, se desmotiva, não. Você vai olhar para o seu planejamento, vai revisar tudo o que for necessário e vai replanejar. Com isso, você consegue dar andamento às suas tarefas e aos seus compromissos da forma mais produtiva possível diante daquela mudança. Além dessa revisão eterna, né, de a cada mudança, a cada necessidade você atualizar o seu planejamento, eu recomendo também que você faça uma revisão completa, pelo menos uma vez por semana, para garantir que nenhuma tarefa ficou pela metade, que nada foi esquecido e também para aprender sobre o seu sistema de produtividade. O que é que você fez bem naquela semana, o que é que você poderia ter feito melhor, como se fosse um ritual semanal para ir aprendendo com a sua produtividade. Eu quero saber se você concorda que essa terceira etapa é a mais importante e também se você tem alguma dificuldade especial com ela. Comenta aqui embaixo como que você se sente em relação à sua produtividade, o que é que você acha que você poderia melhorar, e isso vai me ajudar muito para os próximos vídeos. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, por favor, encaminha para essa pessoa e com isso o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e vai fazer o nosso canal crescer. Obrigada de coração por ter compartilhado seu tempo comigo. Eu fico muito, muito, muito feliz em ajudar e a gente se vê na semana que vem em um próximo vídeo. Beijos!